hidrogênios, ok? Então, olha, a partir daqui ele traz alguns exercícios, certo? Aqui eu vou aproveitar pouquinha coisa, só mesmo para a gente pegar e ter uma noção. Ó, o gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propano, né? Aí dá a fórmula do propano, e butano, e dá a fórmula do butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos. Ó, prop, né? É porque vai ter três. Aqui é o prop, ele é o nosso prefixo, 3 carbonos. Inclusive, tá aqui, ó, carbono, 3. Aí, olha só, esse an só tem ligação simples, então ele pertence ao grupo dos alcanos. E o O é hidrocarboneto. But, 4 carbonos. Esse an só ligação simples. O O, grupo dos hidrocarbonetos. Pelo próprio nome, propano e butano, dá pra gente saber, então, por causa desse infixo an que aparece nos dois, que ele é do grupo dos alcanos. Mas tem uma outra formulazinha prática também da gente ver isso. Quando a gente fala dos hidrocarbonetos, né, a gente vai falar um pouco a respeito dos tipos de ligação entre os carbonos. Então, olha, para falar sobre isso, a gente vai analisar o seguinte: a classificação dos hidrocarbonetos. Eles podem ser classificados em alcanos, alcenos, alcinos, em alcadienos, cicloalcanos, ciclenos e aromáticos. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Primeiro, os alcanos são hidrocarbonetos saturados, né, só possuem ligações simples entre os carbonos, né, de cadeia aberta, e tem somente ligação simples, tá? Aí ele tem uma fórmula geral, ó. N é o número de carbonos e o número de hidrogênios vai ser determinado pela fórmula 2N mais 2. Lembrando que o N está referido ao número de carbonos, ou seja, eu vou observar o número de carbonos que tem e os meus hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Exemplo, olha aqui o butano. Quantos carbonos eu tenho no butano? 4. Quantos hidrogênios? Para ele ser alcano, obrigatoriamente eu tenho que ter o dobro de 4 mais 2. O dobro de 4, 8 mais 2, 10. Foi baseado nessa fórmula geral. Aí eu vou ter os alcenos. Os alcenos, a característica deles é que eles possuem entre os carbonos uma ligação dupla, tá? Aí a fórmula geral dele vai mudar. Então, são hidrocarbonetos insaturados, porque tem ligação dupla ou tripla. Então, na fórmula geral, eu vou ter carbono, o número de carbonos, aí para me determinar o número de hidrogênio, é o dobro. Então, basicamente, o dobro de carbonos vai ser o total de hidrogênios. Olhando aqui o eteno, nós temos 2 carbonos. Quantos hidrogênios ele deve ter? O dobro. Dobro de 2, 4. Então, está aqui mais do que exemplificado, como no exemplo anterior, e ainda traz a fórmula estrutural em cima, né? Nós temos tanto a fórmula trazendo o número, como a gente tem a fórmula estrutural, a gente vê a estrutura da molécula, tá? Nos alcinos também são hidrocarbonetos, né, de insaturação, só que tem uma tripla ligação entre os carbonos. E agora, a fórmula geral nós temos, é dado o número de carbonos, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos menos 2. Então, um exemplo, se eu tenho 2 carbonos, o dobro de 2 é 4, só que menos 2, 2, sobram 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou ter 2 hidrogênios, certo? Então, isso acontece nos alcinos. Agora eu vou ter os alcadienos. Alcadienos são quando eu tenho 2 ligações duplas, certo? Em um hidrocarboneto. Nesse caso, a fórmula dele, geral, vai ser o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos menos 2, certo? Então, aqui, se você der uma olhada, nós temos, ó, o número de carbonos, 4.
Aí vai ser o dobro menos 2. Dobro de 4, 8. Menos 2, 6. Então, número de hidrogênios, 6. Aí após, nós temos cicloalcanos. Ciclo porque eu tenho uma ligação fechada. Né? Você vai ver aqui que a minha cadeia é fechada. As ligações são simples, por isso que são AN, porque só tem ligação simples, mas aí é fechado. Você vai observar agora que a fórmula muda. Né? Anteriormente, quando eu falava dos alcanos, o número de hidrogênios era o dobro do número de carbonos mais 2. Agora só é o dobro, certo? Muda nos cicloalcanos. Nos ciclenos, né? As ciclanos e agora ciclenos. Nos cicloalcenos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter novamente uma cadeia fechada, mas agora com a presença de uma ligação dupla. E aí eu vou ter o número de hidrogênios, ele é igual ao dobro, olhe, dobro do número de carbonos menos 2, certo? E aí a gente tem tanto a fórmula estrutural, né? Toda vez que você tiver alguma dúvida, você pode pausar o vídeo, observar, e você também aqui pode fazer pela fórmulazinha matemática, dobro de 4, 8, menos 2, 6. Isso é nos ciclenos ou nos cicloalcenos, certo? Por fim, aromáticos. Aí nós temos aqui anelbenzeno, certo? Ele vai ter o dobro do número de carbonos, menos 6. Isso daí vai ser o meu total de hidrogênios, tá bom? E aqui eu tenho um bizu. Esse bizu aqui, ele traz um resumão. Vai ajudar demais quem tem dúvida. Para mim poder calcular o total, o número de eu vou ter nos alcanos o número de carbonos e eu posso determinar o número de hidrogênios para que ele seja um alcano. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser essa fórmula. CN e o hidrogênio, 2N mais 2. Os alcenos e cicloalcanos têm a mesma fórmula, né? Que nesse caso vai ser o número de carbonos e o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Nos alcinos, ciclenos ou cicloalcenos e nos alcadienos, nós teremos essa fórmula, certo? Então, número de carbonos e o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos menos 2. Então, é um bizu que ele ajuda muito você, vai ajudar demais. Um exemplo, naquela questão que a gente acabou de ver, né? Se eu não olhasse pelo nome, se eu fosse olhar pela quantidade, olha, o que é que eu sei? Eu sei que, usando as fórmulas, qual é o número de carbonos do propano? 3. E o 8 ele é o quê? Se você for analisar, o dobro, 8 é o dobro de 3 mais 2, né? E essa fórmula é a fórmula dos alcanos, né? Onde eu tenho o número de carbonos e o número de hidrogênios obrigatoriamente é o dobro do número de carbonos mais 2. Ou seja, dobro de 3, 6, mais 2, 8. Então, cai dentro dos alcanos. Nessa outra, do butano, eu tenho o número de carbonos 4. E o que é o 10? Usando aquelas fórmulas, o dobro de 4, 8, mais 2, 10. Então, novamente, está dentro do grupo dos alcanos. Então, de modo geral, o que a gente pode pegar aqui, que é o principal que a gente aprendeu durante o dia de hoje, a gente revisou, né? De modo geral, a gente pode pegar o seguinte, nós revisamos que os hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por hidrogênios e carbonos. Na hora de dar nome às substâncias, eu vou obedecer à regra internacional de química pura e aplicada do prefixo, infixo e sufixo, onde o prefixo se refere ao número de carbonos, o infixo aos tipos de ligações entre eles, podendo ser classificados em an, en, in, din, né? Dien, trien e din. Dependendo do tipo de ligação, vou até baixar aqui para quem tiver dúvida, pausa, tá escrito aqui, é só ler, gente, né? É um vídeo, eu tenho que ganhar tempo, então é só você dar uma lidinha, tem tudo. Pausou o vídeo, deu para ler. E depois a gente vai ter no final dos hidrocarbonetos o sufixo, que é o final da palavra, sempre ó, tá bom? Depois disso, a gente viu um pouco sobre a hora de estar observando a cadeia principal, sempre é a mais longa,
tá? Numera sempre a partir da da onde tem um grupo funcional. Professor, mas só tem grupo funcional quando não é hidrocarboneto. Se eu estiver trabalhando com hidrocarboneto, como é que eu vou numerar? Você numera tanto de um lado como do outro. E você vai escolher, no caso, aquele em que as ramificações ficam no número menor. Exemplo, se não existisse a hidroxila aqui, ó, eu vou destacar como se ela não existisse, se isso aqui fosse um hidrocarboneto. Então, eu teria aqui, ó, 1, 2, utilizando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu teria uma ramificação no 2, outra no 4, outra no 5. Então, a primeira que apareceu foi no 2. Se eu começar pelo outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você percebe que a primeira ramificação ela aparece no 3, quando eu venho da esquerda para a direita. Quando eu ia da direita para a esquerda, a primeira ramificação apareceu no 2. Então, pela lógica, se isso aqui não tivesse a hidroxila, que foi o que eu fiz, eu ia numerar a partir desse lado, do lado direito para o lado esquerdo. Esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e assim por diante. Porque você escolhe sempre aquele em que as ramificações vão estar no número menor, certo? Isso quando se trata de hidrocarbonetos, ok? Aí a gente também aprendeu os nomes nas ramificações. Uma curiosidade aqui que é importante, nós vamos estar utilizando no decorrer da nossa aula. Carbono que está ligado, um carbono que está ligado a 3 outros carbonos, ele é terciário. Um carbono que está ligado a 4 outros carbonos, quaternário. Um carbono que está ligado a um outro carbono, apenas um, ele é primário. Se ele estiver ligado a 2 carbonos, secundário, né? E aqui as principais ramificações. Qualquer dúvida, paralisa o vídeo, tirem print no celular ou anotem no caderno, né? Até prefiro que anote no caderno, certo? A gente já falou sobre eles. Então, o principal no que diz respeito a hidrocarbonetos é isso, gente. Saindo dos hidrocarbonetos,